O papo com ele que já tinha conversado com ele logo na chegada. É um jogador muito especial. A idade que ele tem, conseguir produzir o que ele já produz, abre uma margem para a gente projetá-lo no futuro de uma maneira muito brilhante. Então ele vem por conta do mérito que ele tem e por conta do enorme potencial futuro que ele tem também. É um time que nos últimos 20, uma seleção que nos últimos 20, 30 anos ganhou muita projeção no cenário mundial, se tornou um dos rivais mais difíceis aqui na América do Sul. É um time muito bem treinado, a gente acompanhou, tem pontuado bem nas eliminatórias e jogado jogos com muita competitividade. Jogar em Barranquilla é sempre difícil, muito calor, um apoio maciço da torcida, muitos bons jogadores. Então a gente estudou bastante a Colômbia, a gente sabe das dificuldades, mas a equipe está muito bem preparada. E a preparação aqui, acho que as alternativas elas já estavam sendo criadas. É sempre bom poder contar com todo mundo. É uma pena muito grande, assim, uma tristeza grande mesmo, não poder contar com o Neymar, ainda mais com a lesão tão séria que ele teve. Então o Neymar ele faz falta em qualquer cenário, assim como o Casemiro, que foi um dos grandes expoentes dessa posição nos últimos 10 anos do futebol mundial. E com a ausência deles, assim, a gente não pode ficar olhando porque a gente não pode contar com eles. Aí tem oportunidade para os outros e a gente vai potencializar ao máximo esse time que vai jogar. São jogadores que têm muito potencial, todos eles que estão aqui. E a gente espera, de fato, que as coisas corram de uma maneira muito positiva. Os jogadores abraçaram muito bem nos treinamentos a proposta que a gente quer botar no jogo. Agora é esperar que na prática, nas partidas, a equipe consiga corresponder da mesma maneira que correspondeu nos treinamentos. Então, o jogo do Uruguai, de uma maneira quente, como logo depois do jogo, existe um olhar, ele é mais negativo até do que foi a partida. Quando você vai fazer uma análise mais técnica do que aconteceu no jogo, a gente teve algumas coisas muito positivas e algumas coisas de fato muito negativas e coisas importantes negativas, que a gente teve, principalmente no primeiro tempo, a gente foi muito inofensivo na parte das conclusões. A gente não finalizou no gol e a gente jogou muito pouco também, até com cruzamentos, sem volume de escanteio. Só que na primeira parte da construção, a equipe teve um domínio muito interessante do jogo. Isso foi o que a gente fez de bom e também marcou muito bem. Porque o Uruguai tem um time bastante forte e eles também pouco conseguiram finalizar. É uma maneira de aproveitar já o bom momento que os dois vivem no Real Madrid. Eles têm jogado de maneira parecida, um pouco mais por dentro. Eles não têm jogado só de ponta esquerda, ele cai às vezes do lado, mas tem jogado de uma maneira mais centralizada, fazendo mais gols. E o Rodrigo é um jogador que tem, pela própria característica dele, um encaixe quase que perfeito daquilo que eu penso futebol. Um jogador muito dinâmico, que tem um volume de movimentação extremamente grande nos jogos, muito técnico. Então ele não vai mudar muito a característica do Rodrigo do que ele vinha fazendo nos outros jogos, porque embora ele marcasse pelo lado, ele acabava jogando muito próximo do Neymar. E a entrada do Martinelli pode acontecer essas trocas, tanto do Vinícius Júnior às vezes terminar lá pelo lado, até o Rodrigo que também joga daquele lado. Então tem uma tendência de ter um pouco mais de volume de movimentos, de trocas posicionais, não só com esses três jogadores, mas com o próprio Rafinha também, que é um jogador que comigo, quando jogou os dois primeiros jogos, teve muita mobilidade dentro do jogo. Então a gente espera aproveitar ao máximo as características desses quatro jogadores para que a gente consiga criar dificuldade para as marcações adversárias. Não, eu acho que é tudo isso. Eu também vou contribuir o máximo que eu puder, mas com as limitações que a gente tem do tempo. E tem aqui 24 jogadores para receber atenção também. Eu acho que ele está sendo muito bem nutrido de boas informações do Palmeiras, com o Abel e com todo o staff. E por conta disso, que eu acho que a idade dele está tendo esse grande momento, e por conta desse momento ele veio para a seleção. E o que eu puder contribuir com ele, eu vou contribuir. E conversando, eu acho que a gente tem uma das coisas é baixar um pouco a expectativa, que ele não tem que ser um jogador pressionado. A expectativa cria, assim, do lado de fora, mas ao mesmo tempo a gente não tem que ficar esperando tudo do Endrick agora com 17 anos.
Não, não surpreendeu nada, absolutamente nada. Isso é uma coisa que a gente respeita as pessoas que estão lá com ele, é que a gente tem um corpo profissional da área médica e de fisiologia extremamente competente. O Gabriel, o grande lance, que é o trabalho da minha vida inteira, não é a preocupação nesse sentido com o Arsenal ou com a seleção. Minha preocupação é com o Gabriel. A gente trouxe ele para cá por alguns motivos e porque era importante para ele. Ele foi um dos jogadores que, mesmo a gente fazendo uma partida abaixo lá no Uruguai, ele conseguiu ser positivo no jogo. Jogo muito difícil, mas ele conseguiu ali jogar bem, sustentar a posição e criar dificuldades, às vezes até meio que de maneira individual contra o Uruguai. Eu é um jogador que eu confio. Ele estando aqui, para ele é um motivo de satisfação. Eu conversei com o Gabriel, ele não veio aqui na orelhada, ele falou: estou me sentindo bem, já estou fazendo determinadas coisas. E quando eu conversei com ele, tinha mais 2 semanas ainda. 10 dias, pelo menos, para o primeiro jogo e mais 15 para o segundo. Então a gente achou interessante arriscar trazer ele para cá. Ele está em boas condições, nós estamos fazendo as coisas com muito critério. Assim que ele chegou, ele fez uma nova ressonância. A gente está tratando ele com muito cuidado. Se ele tiver condição, ele vai estar à disposição contra a Argentina. Caso não tenha condição, para o Gabriel, tenho certeza que foi muito importante ele vir para cá e voltará para o Arsenal melhor do que ele chegou aqui. Olha, eu acho que a competição aqui dentro da seleção brasileira, ela leva a isso, né? Ela leva a, a momentos distintos. Nos ciclos passados também já foi dado mais oportunidade para todos os jogadores jogarem. O Ederson já também vinha tendo oportunidade com o Tite, né? Eu fui o goleiro da última Copa, mas todos os goleiros que estavam aqui tinham condições de jogar. E hoje não é diferente, continua da mesma maneira. Para mim não muda meu comportamento, não muda a minha maneira de encarar a seleção como um desafio e algo prazeroso, né? Um desafio por conta da responsabilidade que é vestir essa camisa, e o prazer porque sempre que a gente vem para a seleção a gente está realizando o sonho de criança. E a competição é muito grande, né? Muitos jogadores que têm qualidade de estar aqui não estão. Então, ainda mais um motivo para que a gente, todos nós, venhamos a nos dedicar dentro de campo, no dia a dia, nos treinamentos, e buscar o melhor para a seleção brasileira, que são boas performances, bons jogos e bons resultados. Eu acredito que falou a palavra principal, né? Respeito. Todos que estão aqui na seleção têm condições de jogar e têm merecimento por estar aqui, né? Então, no meu ponto de vista, quanto mais jogadores a gente tiver sendo premiados em listas de melhores do mundo, é o melhor para o Brasil, é o melhor para a seleção, não só para o indivíduo em si, mas também para as próximas gerações que vêm. Aconteceu isso com a gente e outras pessoas abriram as portas da Europa antes para nós, abriram as portas do mundo para nós goleiros, mas também jogadores de campo, de linha. Então, essa é a minha alegria de poder compartilhar os lugares também com amigos, né? O Ederson é um cara que eu tenho um carinho muito especial. Os nossos filhos são amigos, estudam juntos. Por conta da rotina, a gente não tem uma relação muito próxima de se ver todos os dias. A gente acaba se encontrando na escola das crianças, quando a gente vai buscar eles e levar eles. E ainda a gente tem a competição aqui na seleção e tem a competição nos clubes, né? Com a grande rivalidade entre Liverpool e City. Mas a palavra respeito é a palavra que sempre prevalece nessa relação. Cara, foram momentos terríveis, assim, né? Principalmente para a família dele e para a gente que está muito próximo dele também. Uma situação que a gente fica sem ter muito o que fazer, só estar perto da pessoa, né? Daqueles que estão sendo afetados, da família. Nós ali, principalmente os sul-americanos, a gente tem um convívio muito bom. A gente procurou estar perto dele, dar força. O clube e o Liverpool, principalmente nesses momentos, dão todo o suporte que o jogador precisa. Eu passei por um momento muito difícil lá e eu recebi todo o apoio, muito mais do que eu esperava.
e viu o quanto é importante, então sabia que era importante também todos nós ajudarmos ele, e venho com muita alegria, né, enfrentar ele, maior alegria ainda de saber que o pai dele tá bem, né, tá livre, com certeza um grande trauma, vai precisar de tempo para se recuperar, mas de saber que possivelmente ele vai estar assistindo esse jogo, seja de casa ou do estádio, é um grande jogador, Luiz Dias, vai dar trabalho para a gente, né? Então a gente está focado aí, não só eu, mas também como todos os jogadores aí, para que a gente possa neutralizar não só ele, como os outros jogadores da Colômbia.